só para continuar explicando a pergunta que a Carol fez, se eu não tinha equivocado, em sociologia, no segundo e no terceiro médio, por exemplo, os alunos viram, esse ano comigo, diversos países, como que eles se organizam. Por exemplo, a Suécia, a Noruega, a Finlândia, esses países nórdicos, eles pagam muito imposto. Porém, o governo retribui tudo que eles pagam. O governo dá saúde, o governo oferece lazer, o governo oferece infraestrutura, tudo que você precisa, o governo dá. O governo gasta muito consigo, mas ele cobra muito imposto de você e paga de volta. Não tem 13º, lei de salário mínimo, etc. Essa é a maneira deles se organizarem. Tem países onde o Estado quase não intervém em nada, ele não te ajuda, mas não te atrapalha. Você paga muito pouco imposto. E aí são as maneiras da sociedade se organizarem. Vocês vão querer um Estado grande, que dê tudo, mas que cobre muitos impostos, um Estado que cobre poucos impostos e não ajuda em nada. Enfim, a gente vai entender as sociedades de vários países. Basicamente é isso em sociologia. Ah, entendi. Matheus Pérez não está presente não, né? Matheus e o Joel. Eu já avisei para eles, Não. professor. Já avisei para eles. Deixa eu cobrar eles aqui no grupo. Matheus, vamos escrever aqui, no Matheus, Joel, cadê vocês? Preciso falar com vocês. Pronto. São os únicos dois que ficaram em recuperação comigo. História a gente vai trabalhar porque a gente tem que terminar o livro. A gente terminando o livro, acabou, não vou fazer mais live, não precisam acordar cedo, etc. Estão liberados. O Joel e o Matheus, eles têm que fazer trabalhos. O Matheus 2, um para compensar faltas e o outro para compensar nota, e o Joel mais um trabalhinho para compensar as notas ruins que ele teve. O resto de vocês passaram com folga, sossegado, lideraram de ponta a ponta, enfim, sem susto, sem risco nenhum. Fizeram trabalho, atividade que eu pedia, que a professora tinha pedido. Então, vocês estão sossegados. É só manter isso ano que vem, que comigo em História e Sociologia vocês vão passar de boa. Pode ficar cegado, beleza? Então, vamos lá. Adiantando, página 282. Blocos econômicos. São temas atuais, inclusive. Inclusive, a Inglaterra, o Reino Unido, está saindo da União Europeia. Teve uma votação popular, o Brexit, chamado, que perguntou para as pessoas: você quer que o Reino Unido, que é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, saia da União Europeia? Sim ou não? O sim venceu e o Reino Unido está saindo da União Europeia. É um assunto bem atual, é um assunto novo na história da sociedade, que essa União Europeia foi criada há poucos anos, tem poucas décadas, pouco tempo de vida. Então, comparado com toda a história da humanidade, de séculos e séculos, é algo recente, beleza? Todo mundo abriu a página 282? Aham. Beleza, então vamos ter nossa aula sem a preocupação com notas, uma vez que vocês já passaram. A Giovana Corella mandou mensagem. Bom dia, Giovana. Vamos ver aqui, bom dia. Vamos voltar para a aula. Beleza. Tem lá. Com a emergência de novos polos de poder, como o Japão, a China, a Europa, no cenário mundial, o aumento da disputa por mercado se intensificou. Ou seja, até 91, era a Guerra Fria, que vocês já viram, vão certamente rever no ensino médio, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, acabaram se rivalizando, aí acaba a Guerra Fria, esses novos países emergem, até porque logo após a Segunda Guerra não tinha como a Alemanha e Itália serem potências, estavam destruídas. Tiveram que pegar dinheiro emprestado dos americanos para se reerguer, se reestruturar, investir em educação, em indústria, tecnologia, robótica e etc., para colherem os frutos décadas depois, como eles vieram a colher. Ao mesmo tempo, instituições como FMI, Fundo Monetário Internacional e a OMC se fortaleceram, enquanto o poder de cada país isoladamente diminuiu. Fundo Monetário Internacional, basicamente, assim como o Banco Mundial, cada país ele dá uma pequena parte do que arrecada para esse fundo internacional. E esse fundo vai ajudar países que estão em crise, passando por dificuldades, problemas com inflação, dívida e etc.,
Porém, o país que toma esse dinheiro emprestado tem que se comprometer a fazer reajustes para não entrar em crise de novo. Vamos supor que um país está gastando muito com a previdência, mais do que arrecada com impostos e não tem condição nem de, no que cobra da população, pagar saúde, segurança, educação, só paga com a previdência e ainda fica devendo. Ou um país gastou mais do que arrecada, aí ele pega dinheiro emprestado do FMI, só que ele tem que se comprometer a fazer uma reforma interna, a diminuir os custos do seu governo, a tentar baixar os juros, a inflação, se comprometer a não se endividar lá no futuro, porque senão ele não pode pegar dinheiro emprestado, porque é muito fácil, o governante faz uma péssima administração, gasta mais do que arrecada, superfatura obras, desvia dinheiro e fica pegando dinheiro. E nenhum país é trouxa de ficar dando dinheiro para um partido, um político, um líder que não cuida bem do seu país. Então, o país ele tem que se comprometer a fazer reformas. Vamos supor que eu sou presidente de um país. Aí eu contrato de maneira exagerada, faço obra superfaturada, desvio dinheiro, gasto mais do que arrecado com impostos, fico devendo, eu pego o dinheiro com a FMI. Só que eu tenho que me comprometer a fazer essas reformas, falar, olha, não vou gastar mais do que eu arrecado, vou tentar diminuir os impostos, não vou fazer tanta obra, vou combater a corrupção, porque se eu continuar, eu não posso pegar dinheiro de novo. E a OMC, só para vocês entenderem, é basicamente como uma espécie de regulador de operações internacionais. Se um país tem pessoas, empresários que vendem, recebem o dinheiro e não mandam um produto ou serviço, esse país é punido por conta desses empresários. Fica lá marcado, ó, não compre de empresários desse país, porque eles não mandam, a qualidade é ruim, eles não cumprem os contratos, não é de origem duvidosa, e a OMC acaba punindo este país por conta desses empresários. Então, para que o país prospere, os empresários têm que ser honestos, se comprometem a comprar, dar o dinheiro, e se comprometem a vender, tem que entregar o produto ou serviço para poder não ser punido pela OMC, senão ninguém mais vai comprar. Porque se eu sou empresário, vou comprar matéria-prima de um país, aí eu sei que naquele país vários empresários foram punidos, eu não vou comprar, não sou trouxa, nem vou vender, não vou fazer negócio com aquele país. E a OMC existe justamente para trazer uma lisura e assim fomentar a economia. Porque se você confia que uma pessoa vai te vender algo, você compra. Agora, se você desconfia que a pessoa não vai prestar o serviço de maneira correta, não vai te vender, você não gasta dinheiro. Se você acha que um pedreiro vai fazer um serviço ruim na sua casa, um pintor, você não chama, você não paga, porque sabe que não vai entregar. Agora, se você confia, se ele já fez obras, já pintou casa, você confia nele e fala, não, vou pagar porque ele vai me entregar. Ou então uma loja de roupa que vende um produto da hora, um comércio que vende um lanche, por exemplo, aí você vai e gasta seu dinheiro porque você sabe da qualidade, que entrega, que não vai ser passado a perna. Assim, existe a OMS para dar uma lisura, uma transparência nos acordos internacionais. Beleza? Alguma dúvida? OMS e FMI? Não? Não, professor. Beleza, então continuando, nesse contexto e dispostos a ganhar força que não tinham isoladamente, os países começaram a estabelecer alianças e diferentes formas de integração que resultaram nos chamados blocos econômicos. Eles fizeram esses FMI, OMC, Banco Mundial, justamente para o mundo crescer como um todo. A OMS serve para dar lisura e fomentar a economia, a FMI para ajudar o país que precisa e etc. E aí os diversos blocos econômicos que a gente vai ver que tem pequenas diferenças entre eles. A União Europeia, UE, se formou por meio de um longo processo de integração econômica e política que teve seu início na Comunidade Europeia CEE, fundada em 1957, e se consolidou com a assinatura do Tratado de Maastricht, em 1992. Seus principais objetivos são garantir a livre circulação de mercadorias, capitais, serviços e pessoas entre os países membros e praticar uma política externa de segurança comuns, ou seja, o dinheiro é o único dinheiro que serve para todos os países. Vamos supor que você tem lá 10 mil euros, aí você quer fazer um tour pela Europa. Você pode fazer tranquilamente esse tour pela Europa e você vai gastar esse dinheiro na Alemanha, na Itália, tranquilamente, que é moeda única. Ou então vamos supor que você é um italiano, nasceu na Itália. Você conseguiu uma bolsa em uma universidade de Paris.
você pode ir lá estudar, procurar emprego por lá, morar por lá, não ter a necessidade de buscar um visto, de se tornar cidadão francês, tá tudo tranquilo. É como se fosse migração de um estado para outro. É como nós, não sei se todo mundo nasceu no estado de São Paulo, mas eu nasci no estado de São Paulo. Quero morar no Espírito Santo. Eu posso mudar para o Espírito Santo. Só tem que tomar cuidado com a questão da votação, justificar, transferir meu título, mas não tenho que pedir visto, não tenho que. O meu RG serve, o CPF também, minha reservista, tudo serve. É como se fosse um grande país e cada país fosse um estado e você está migrando de um local para outro. A pessoa tem que ver detalhes mínimos, como votação, documentos pessoais, mas você não precisa de um visto, do green card, como funciona nos Estados Unidos, você se tornar um cidadão francês, não, você pode migrar, trabalhar, e os produtos circulam sem impostos, para se um francês quiser comprar algo da Espanha, fique barato, vamos supor, um empresário na Espanha quer comprar produtos da França, ele vai na França, compra, não pagar impostos, ele consegue vender a um preço menor e os espanhóis compram aquele produto. Um vinho de Portugal, por exemplo, um vinho francês, comercializado na Inglaterra, por exemplo, ele pode vir lá, ficar um preço mais acessível para os ingleses, aí todo mundo sai ganhando. Um carro alemão em Portugal já não tem tantos impostos, todo mundo sai ganhando justamente por essa livre circulação, não tem impostos, burocracia e etc. E política externa é quando a União Europeia decide uma única lei que vale para toda a União Europeia. Vamos supor, questão de imigração. A União Europeia decide, olha, para um cidadão migrar para cá, basta ele pisar na Europa. Aí a lei vale para todos. Ou então, para um cidadão migrar para cá, ele precisa provar devido à necessidade, que o país seja em guerra. Enfim, aí a lei vale para todos. Então, quando a União Europeia decide algo, vale para a Itália, para a França, para a Alemanha, para Portugal, para a Espanha. É uma lei única, por isso está aqui, ó. Praticar uma política externa e segurança comuns. O que eles criam de leis nesse assunto vale para todos os países. Beleza? A PEC, outro bloco econômico importante é a cooperação econômica da Ásia e do Pacífico. A PEC, oficializada em 93, seu objetivo é progressiva integração econômica entre todos os países do grupo até 2020. A PEC é um bloco com membros em diversos continentes. Na Ásia, China, Japão, Vietnã, entre outros. Na América, Canadá, Estados Unidos, Chile, entre outros. Na Europa, a Federação Russa e na Oceania, a Austrália. Esse poderoso bloco transcontinental é hoje o maior do mundo e envolve em volume de negócios. Atualmente, ano de 2012, quando foi feito esse livro, a PEC engloba mais de um terço da população mundial e é responsável por cerca de 47% do comércio mundial, justamente para facilitar transações, buscar diminuir impostos, burocracia, para evitar que um país cobre muito imposto de um outro país. Vamos supor, sei lá, tem o Chile fala, produtos que venham da Austrália, os empresários aqui que comprarem da Austrália vão ter que pagar 100% de impostos. Aí isso daí vai buscar evitar isso. Fala, poxa, não faz isso, você prejudica a Austrália, você pode vender seus produtos também. Então você vai fazer isso com a Austrália, aí se você for vender seus produtos, outros países podem dificultar. Então vamos buscar meios de não cobrar tantos impostos, de diminuir burocracia, de facilitar as transações mundiais, porque o mundo precisa do mundo. Se você vende matéria-prima, você precisa do produto, ou se você tem produto, você precisa da matéria-prima. Ou mesmo se você tem a matéria-prima e produto, você precisa que os países consumam para você faturar mais, gerar emprego, ter um crescimento. O mundo precisa do mundo. Não existe um país que consiga viver de maneira isolada. Isso é impossível. O mundo está interligado. E isso existe para facilitar, para propagar o comércio mundial, porque o intuito é sempre diminuir impostos, burocracia, facilitar compra e venda de produtos e serviços. Porque não pode um país se isolar e falar, não, se algum empresário do meu país comprar de outro empresário de outro país, o imposto é lá nas alturas. Aí você dificulta até para a sua própria população. Porque, de repente, um produto lá fora é barato, a empresa consegue fazer um custo bem acessível, e aí acaba vindo para cá e fica muito caro. Porque você joga os impostos lá nas alturas, a burocracia, a papelada. O empresário que ia comprar lá fora para vender para as pessoas internamente, e as pessoas comprarem algo barato, como um eletrônico, um carro, uma roupa, por exemplo, acaba não tendo. Você prejudica a sua própria população agindo dessa maneira.
Então, isso daí existe para facilitar o comércio mundial. SADC. O Bloco Africano, que vem ganhando força no cenário mundial, é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Meridional. Em inglês, não vou saber falar esse nome. Southern Africa, não vou saber Community falar perfeitamente. É constituído pelos seguintes membros: Angola, África do Sul, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurício, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. O bloco pretende constituir um mercado comum e prevê a formação de uma área de livre comércio, ou seja, tudo que for comprado e vendido entre esses países não terá imposto, não terá burocracia, para facilitar. Vamos supor que alguém em Moçambique, um empresário, fala: olha, como estão baratas essas roupas na África do Sul, vou comprar e vou trazer para vender em Moçambique. O cara vai lá, compra as roupas na África do Sul, traz para Moçambique e fala: olha, galera, tá barato, porque na África do Sul vende barato. Então aqui eu tenho camisa, shorts, vestido, enfim, roupas em geral eu compro barato. E aí as pessoas de Moçambique vão comprar produtos barato. Ou então o empresário pensar: vou lá em outro país, próprio Moçambique e África do Sul, vou comprar coisa boa na África do Sul para vender para uma camada mais acima da população. Ele vai e falou: aqui eu tenho coisa boa, de qualidade. Aí quem tem dinheiro em Moçambique vai acabar comprando um carro, um calçado, enfim, qualquer coisa, um serviço que for vendido e comprável entre esses países não terá impostos nem burocracia, para facilitar para a própria população. Porque se um país vende algo barato, o outro país acaba sendo beneficiado. Vamos supor que, sei lá, tem Carol e o Paulo. A Carol é brasileira e o Paulo uruguaio. O Paulo, ele faz carro barato, baratíssimo. Preço, sei lá, de $1.000. Consegue fazer um carro popular, hipotética. A Carol vai lá e compra os carros do Paulo e traz. E aí vende para o Brasil. Ou então vamos chutar um produto mais barato, tênis. Paulo faz tênis baratíssimos, tênis que, se ela comprar lá no Paulo, no Uruguai, e for vender colocando o lucro dela, ela consegue vender a 50, 100 reais no máximo, coisa boa. Aí, se tiver muito imposto, o tênis da Carol vai ter que vender mais caro, porque ela vai comprar no Uruguai, vai entrar no Brasil, o governo vai falar: tem que pagar imposto. Ela vai pagar, e para ela recuperar esse dinheiro, ela vai cobrar um valor alto. Agora, vamos supor que ela entre livremente com os calçados que ela comprou. Ela vai chegar para as pessoas e falar: olha, eu tenho um produto barato, porque eu comprei lá no Uruguai do Paulo. Uma coisa boa, que ele vende barato. E aí quem será beneficiado? Os próprios brasileiros que comprarão produtos mais baratos. Essa é a intenção. Facilitar sempre todo mundo sair ganhando. Beleza? Deixa eu ver se eles mandam. Antes de ir no Mercosul, deixa eu ver se os dois mandaram mensagem para mim. A Giovana fez uma pergunta aqui. Queria saber se ele deseja assistir às aulas. Então, só para recapitular, Giovana, você que entrou agora, aproveitar que está gravando. Giovana, tá aí? Caiu? Não entrou. Deixa eu responder para ela sim. Sim, Giovana, tem necessidade sim de se acompanhar as aulas, porque nós precisamos terminar o livro História e Geografia. Vocês precisam terminar, a gente precisa terminar o livro, só História, perdão, e Geografia, o número 7 e o número 12. O Matheus e o Joel, eles estão de recuperação e eles precisam fazer as atividades. Professora, a Giovana não está aqui na sala. Não tá, a Giovana não tá na sala, né? JP, Carol, Maria Júlia, Riso, Paulo, não tá. Camille, enfim, ela não tá, mas ela precisa sim assistir às aulas de História segunda e terça-feira. Quarta-feira não precisa. E só quarta e quinta, só o Joel e o Matheus, que eles não fizeram trabalho, foram mal na prova, enfim, meio que relaxaram e agora vão ficar de recuperação e fazer um trabalho bem difícil que eu vou pegar no... Se eles não fizerem, por mim eu voto pela retenção, porque não é justo com vocês, né? Vocês se esforçaram, fizeram, não peguei difícil na prova, peguei super fácil, o trabalho estava fácil, quem se esforçou o mínimo passou comigo. Não foi difícil passar. Os caras fazem uns trabalhos, enfim. Eles têm que participar.
Mercosul, respondi para a Giovanni, falei que sim, e vocês só segunda e terça para a gente terminar o livro. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, é um bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e mais recentemente a Venezuela. A Venezuela acabou saindo também porque, segundo a ONU, não é segundo a opinião do professor Felipe, Nicolás Maduro desrespeita os direitos humanos na Venezuela. Isso é o que a ONU diz que ocorre na Venezuela. Então, não é eu, professor cabeçudo Felipe, está falando. É a Organização das Nações Unidas que fala que a ONU desrespeita os direitos humanos. Então, justamente por isso a Venezuela está saindo. E o Paraguai saiu, voltou por conta da... Foi a gente que viu uma questão do impeachment que teve no Paraguai que durou 24 horas. Foi de um dia para a noite, foi assim, um salar de dedos que tiraram o presidente da República. E por mais errado que ele estivesse ou não estivesse, enfim, um dia para você julgar um caso tão importante, o Mercosul considerou rápido demais, porque tem que ter a legítima defesa, tem que a pessoa se defender, o advogado entender o processo, preparar uma defesa, argumentação, e não dá para fazer num dia, porque processos são páginas e páginas, centenas de páginas, tem que o advogado pegar, ler, estudar, propor uma defesa, e o Paraguai foi punido por isso, por terem empichado, digamos assim, desculpa inventar essa palavra, por terem feito um processo de impeachment em 24 horas, sendo presente em 24 horas. Isso, pelo menos na minha opinião, respeito a quem pensa diferente, acho muito equivocado se tirar um presente em 24 horas. A não ser que ele mata alguém, roube, faça algo grave. Mas, para mim, tem que ter todo um processo de acusação, o advogado pegar o processo, ler, preparar a defesa, debate entre os congressistas, deputados e senadores, para aí depois votarem. Olha, a gente deu um processo para os advogados, eles tiveram tempo para entenderem, preparar a defesa, argumentaram, quem acusou argumentou, e aí a gente, com base no que o advogado falou, no que a acusação, a gente vota pela absolvição ou pelo avanço do impeachment e tirar o presidente. E o Uruguai foi punindo o Paraguai porque eles, em 24 horas, tiraram o presidente da República. Isso, assim, é inadmissível. No dia para a noite, você tirar um presidente da República, por isso que o Paraguai meio que foi punido. Já o Chile, a Bolívia, o Equador e o Peru são apenas membros associados. Eles estão associados, mas não têm tantos direitos e deveres como os países membros. O Mercosul foi instituído em 91 pelo Tratado de Associação, o qual previa que, a partir de 95, 90% das mercadorias produzidas nos países membros podiam circular entre esses países sem nenhuma tarifa alfandegária. Ou seja, 95% de tudo que é produzido pode circular de um canto a outro sem impostos, sem tarifas, para facilitar para todos, como aquilo que eu já expliquei, de você em um país produzir algo barato, num outro país as pessoas serão beneficiadas por conta da redução no processo de fabricação daquele produto. Cerca de 75% do comércio do Mercosul é realizado entre Brasil e Argentina. Os argentinos sempre compraram muitos carros do Brasil. Os dirigentes dos países membros do Mercosul têm procurado fortalecer suas parcerias com outros países da América do Sul, a fim de aumentar o seu poder nas negociações com outros blocos econômicos. Porque aí, vamos supor que o Mercosul cresça, engloba pelo menos 10 países aqui da América do Sul, tirando Suriname, Guiana Francesa. Aí eles podem negociar com a União Europeia e falar, olha, a gente comercializa aqui não sei quantos bilhões, não sei quantos trilhões por ano, aqui a gente tem esse país que vende isso, aqui a gente tem aquele país que vende aquilo, e etc. Então, aumenta o poder de barganha, negociar com a gente, porque a gente tem um alto poder aquisitivo, as pessoas compram, tem empresários que vendem produtos, serviços, matéria-prima, carro, eletrônicos, enfim. Então, vocês negociam com a gente, Canadá, Estados Unidos, União Europeia, China, vamos negociar com a gente, para facilitar essas negociações. Beleza? O NAFTA, criado em 94 para fazer frente à União Europeia e ao crescimento assombroso de economias asiáticas, Japão, China e tigres asiáticos, nome dado a um grupo de países asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura, cuja economia se desenvolveu extraordinariamente nos anos 70 e 80, com a ajuda de capitais japoneses. Aí, voltando para o texto, o NAFTA, Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, é formado por Estados Unidos, Canadá e México e visa promover a livre circulação de mercadorias entre os países membros.
mas o desnível entre os países desse bloco é grande. Enquanto o Canadá apresenta o sexto mais alto índice de desenvolvimento humano, IDH, do mundo, dados de 2011, o México apresenta fortes desníveis sociais e ocupa a 57ª posição, ou seja, é o país de número 57 melhor para se viver no mundo. Lugar devido à qualidade de vida. É interessante notar que os três grandes polos, liderados respectivamente pela União Europeia, Japão, China e Estados Unidos, são ao mesmo tempo rivais e parceiros. Porque eles são rivais, uma vez que os empresários desses países buscam vender produtos, serviços, para que pessoas do mundo inteiro comprem. A China, por exemplo, tem agora tecnologia 5G, tem um celular que é Xiaomi, tem um carro também, enfim, está crescendo bastante, assim como o Japão, assim como os Estados Unidos. Porém, ao mesmo tempo, os japoneses dependem que os americanos, que os chineses comprem. Os chineses idem, depende que americanos, japoneses, assim como os americanos. Eles não podem só vender para os países, para as pessoas que estão no próprio país. Depende de vender para países, para pessoas que estão no mundo inteiro. Então, eles são rivais por conta de empresários de diferentes países serem rivais, mas eles são parceiros porque os empresários daquele país que vende aquele produto, aquele serviço, como Facebook, Uber, etc., depende que as pessoas nos outros países comprem os seus serviços. Beleza? Alguma dúvida com relação aos blocos econômicos? Não. Não? Não. Só para ler um textinho, os dois textinhos que ficaram faltando ler. Índice de Desenvolvimento Humano indica a qualidade de vida de um país. Para obtê-los, estudiosos cruzam dados sobre escolaridade, longevidade, renda per capita, produto interno bruto, soma de todos os recursos produzidos pelo país, per capita por cabeça. Oi? Você acha que um país bom para morar, ele tem que ter o IDH grande ou o PIB grande? O PIB alto? Tem que ter o IDH grande. Porque o PIB vai revelar a economia, mas de repente aquele país tem um PIB grande, porém não tem escolaridade, não tem saneamento básico, não tem diversos itens. O Brasil, por exemplo, o PIB é alto, a gente vende muita matéria-prima. Porém, a gente não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde, uma segurança pública, a gente vive inseguro, não tem saneamento básico, várias doenças ocorrendo no Brasil. O Brasil não ocupa uma posição de destaque no IDH, apesar de a gente ser uma das maiores economias do mundo. Né? Para você abrir uma empresa, um comércio, aqui é difícil, você não tem liberdade, é burocrático, é lento, aí dificulta a criação de emprego. Então, por isso, respondendo a tua pergunta, para mim, melhor que vale o IDH, porque o IDH ele vai ver a escolaridade. Se a maioria das pessoas, 100% basicamente, sabe ler e escrever, boa parte tem acesso ao nível superior, tem cursos técnicos, significa que naquele país a educação é boa, que o Estado investe. Se as pessoas vivem bastante, significa que naquele país ou as pessoas trabalham, conseguem pagar plano de saúde e ter uma boa alimentação e vivem bem, ou então o Estado fornece uma saúde de qualidade, como a Suécia, a Finlândia, a Canadá, por exemplo, que oferecem uma educação, uma saúde boa, ou nos Estados Unidos, que a longevidade é alta, apesar de não ter saúde pública, porque as pessoas conseguem trabalhar e pagar do próprio bolso. E questão em relação à renda per capita, ou seja, por cabeça. Pega o PIB e divide pelo número de habitantes. Nos americanos, esse valor é maior. E eles têm mais pessoas que no Brasil. Lá temos 300 milhões de pessoas aproximadamente. Aqui nós estamos na casa de 215 milhões de pessoas. E por cabeça, a gente é menor. Então, respondendo a tua pergunta, eu prefiro um IDH elevado do que um PIB elevado, porque aí vai ter saúde, segurança, educação, qualidade de vida, as pessoas vão viver mais e melhor. Isso eu considero mais importante. Beleza? Entendi. As últimas duas fotinhas, então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e outros chefes de estados, em foto informal durante o encontro da Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, APEC, ocorrido em Honolulu, Havaí, em 13 de novembro de 2011. Cadê o Obama aqui? Cadê o negão? Aqui, ó, tá bem na frente, de gravata azul, sorridente, todo bonitão. Não reconheço mais ninguém, foto de 2011.
enfim, presidente, líder e chefe de Estado de diversos países se reuniram para tratar de questões comerciais. Acharam o Obama? Conseguiram achar? Tem uma minazinha de vermelho, tem o cara e depois está o Obama. Alto aqui. Aqui é o Obama. A minazinha e aqui o Obama. Ah, por que tu mostrando o Obama? Porque ele é presidente dos Estados Unidos. A nação mais poderosa do mundo e é o que importa. O cara chegou lá. E aqui, ó, lá em cima, uma outra foto. Ela do lado do aqui, esse senhor e esta senhora. Rabelo Pinto Chicote, ministro das Relações Exteriores de Angola, fala durante o encontro dos líderes da Comunidade para o Desenvolvimento da África Meridional, SADC, ocorrido na cidade do Cabo, África do Sul, e 11 de fevereiro de 2011. Ao seu lado, vê Maite Nicoá Machabane, a ministra das Relações Exteriores da África do Sul. Ou seja, esses países se reunindo para debater como que eles vão fazer esse acordo econômico. Como é que vai ser feito? Vai nas fronteiras, as pessoas vão entrar, vão precisar apresentar os produtos, vai ter um limite de quanto pode comprar num país para trazer para o próprio país, não vai ter? Como é que vai ser essa questão? Eles estavam se reunindo para tratar desses assuntos. Alguma dúvida por enquanto? Não. Então, eu vou pedir para que vocês façam as questões da página 285, por gentileza, que tem na página seguinte, 2 perguntinhas. Na próxima aula, segunda-feira, a gente lê, responde e avança o livro até a gente terminar. Amanhã, quarta-feira, seria Geografia. Geografia, tirando o Matheus, Joel, todo mundo passou. Então, quarta-feira, apenas o Matheus, quarta e quinta-feira, apenas o Matheus e o Joel precisam estar presentes. Segunda e terça, todo mundo, apesar de todo mundo ter passado, para finalizar o conteúdo a ser trabalhado. Beleza? Beleza. Tá bom. Agradeço a participação de todos. Já posso desejar, você quer terça-feira, mas boa semana, bom final de semana, porque a gente volta a se encontrar agora segunda-feira, para a gente continuar avançando em história. Muito obrigado pela paciência. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até logo mais. Tchau.